Olá, como vai vocês? Venho trazer mais um livro para vocês. Não se esqueça, deixe o seu gostei. E se inscreva no canal. A pessoa cheia do Espírito Santo transforma o futuro. A pregação acompanhada de devocional no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. João 7:37-39. A pessoa cheia do Espírito Santo transforma o futuro. Diz a Escritura que quem crê em Jesus, de seu interior fluirão rios de água viva, sendo esta uma referência ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Mas por que será que Jesus não se expressou dizendo que rios de água viva fluiriam da cabeça ou do coração e insistiu em dizer que de seu interior fluirão rios de água viva? A explicação é que o abdômen do corpo humano tem profunda relação com as questões espirituais. Por exemplo, há uma expressão que diz pessoa muito corajosa para falar de indivíduos que não se deixam afetar por qualquer coisa e, para dar um grito de guerra, é necessário ter força no abdômen. Há também casos em que, quando se ora por um endemoninhado impondo as mãos sobre o abdômen, a pessoa se manifesta esperneando e vomitando até o espírito maligno sair e se acalmar. Juntando tais fatos, mesmo não sendo um órgão visível, podemos presumir que o abdômen está localizado entre os órgãos vitais e é uma área que contém algo espiritual. Por isso, se somos tocados por Deus, a paz transborda do nosso interior e invade até o mais profundo da alma e do espírito, emanando força que nos faz sentir mais confiantes. No original, estômago, traduzido por interior na Bíblia coreana. Uma das sílabas da palavra coragem se grafa como abdômen em coreano. O terceiro óleo. Toda vez que subo ao púlpito e a unção do Espírito Santo desce com poder, experimento calor intenso na região abdominal. Quando tenho essa experiência, vejo que Deus age mais do que habitualmente. Quando Jesus declarou: do seu interior fluirão rios de água viva, não estava dizendo que a água que bebemos sairia de dentro do estômago, mas que o poder do Espírito Santo transbordaria da nossa alma e do nosso espírito, fortalecendo nosso interior e manifestando a obra do Espírito Santo em nós. Dessa forma, é possível identificar se rios de água viva estão fluindo ou não do nosso interior, ou seja, a própria pessoa é quem melhor sabe se está cheia do Espírito Santo ou não. Na primeira vez em que alguém se enche do Espírito Santo, apresenta um sinal que é o falar em línguas. Mas isso não significa que o falar em línguas é sinônimo de estar cheio do Espírito Santo. Pois, se o falar em línguas se torna um hábito, mesmo sem estar cheia do Espírito Santo, a pessoa consegue falar em línguas como uma rotina. Quando isso acontece, o falar em línguas não procede do interior, mas da boca para fora. O falar em línguas é uma linguagem espiritual. Por isso, se falamos em línguas em consequência de estarmos cheios do Espírito Santo, este passa a orar na mesma sintonia do nosso espírito. No entanto, se o falar em línguas se torna rotineiro, mesmo com a ausência do Espírito Santo é possível continuar falando em línguas. Assim, quando se fala em línguas, é necessário discernir se o Espírito Santo está acompanhando nossa oração ou não. Falar em línguas não é suficiente, portanto, para saber se o Espírito Santo está agindo e fluindo como rios de água viva do nosso interior. Então, como podemos identificar isso corretamente? Primeiro, a pessoa cheia do Espírito Santo não cessa de dar graças e de louvar ao Senhor em seu dia a dia. A pessoa cheia do Espírito Santo transforma o futuro enquanto passa o dia, a cada brecha. O homem cheio do Espírito Santo tem um sentimento de gratidão a Deus, e seus lábios não cessam de dizer: Deus Pai, obrigado. Glorifico o Pai. Pessoas assim, mesmo diante de situações difíceis, agradecem a Deus porque creem que o bondoso Deus fará que todas as coisas cooperem para o bem. Contudo, se pelo contrário a pessoa mal acorda e já dispara pragas do tipo: como vou viver nesta droga de mundo, por que raios sou desse jeito? Por mais que ore em línguas maravilhosamente, não é um indivíduo cheio do Espírito Santo. No tempo da igreja Sodemon,
um membro trouxe uma confissão muito marcante para mim, por isso quero compartilhar o ocorrido. Certa vez, o filho daquele irmão saiu de casa dizendo que iria estudar na casa de um amigo, mas terminada a noite, ele ainda não tinha voltado. Os pais começaram a se preocupar e procuraram por todos os cantos. Ao fim, descobriram que o filho se tinha enturmado com mais companhias e havia criado problemas, de modo que acabou o dia preso numa delegacia. Por causa disso, esse casal viveu momentos atribulados na tentativa de resolver o problema do filho. Só que com toda a confusão acabou esquecendo a porta da casa destrancada. Aproveitando essa brecha, ladrões entraram e roubaram o pouco que o casal tinha juntado com o tão suado salário. Quando soube desses acontecimentos, fiquei muito chateado e, para consolar a família, telefonei para esse irmão. Para minha surpresa, porém, acabei ouvindo uma confissão de fé. Pastor, isso tudo aconteceu porque eu e minha esposa não vivemos uma fé correta. Nós cometemos o pecado de roubar o dízimo de Deus, por isso nosso filho foi pego cometendo um furto, e nossas economias reunidas com tanto esforço também foram levadas pelo ladrão. Eu e minha esposa tivemos um momento de profundo arrependimento pela vida que vivemos até o terceiro olho. Hoje, creio que Deus nos está concedendo grande bênção por meio disso tudo, pois meu filho também se arrependerá e se firmará na verdade com esta oportunidade. Estou certo de que a obra foi do Espírito Santo. Sem a ação do Espírito não há como alguém confessar dessa forma em tais circunstâncias. Uma pessoa comum, que não é cheia do Espírito Santo, não iria sequer confessar seus pecados e provavelmente teria despejado murmúrios e rancores diante de Deus. Mas o Espírito Santo trabalhou poderosamente sobre aquele casal, tomando conta de seu coração, fazendo que entendesse seus erros e se quebrantasse em arrependimento. Assim, o casal poderia esperar um futuro melhor concedido pelo bondoso Deus, pois se arrependera e se levantar em Deus em vez de se desesperar diante da tenebrosa situação. Uma confissão como a descrita é um testemunho mais cheio do Espírito Santo do que alguém falando em línguas fluentemente. Não é agradecer somente quando há boas coisas ou bons resultados, mas agradecer em meio à tribulação ou crise. Isso testifica o estar cheio do Espírito Santo. Em segundo lugar, a pessoa cheia do Espírito Santo tem amor e bondade abundante por seu próximo. Às vezes as irmãs líderes de células me fazem esse tipo de reclamação: pastor, meu marido é esforçado na igreja e até é gentil com as outras pessoas, mas não sei por que é agressivo em casa e se enraivece com tanta frequência. Qual é o problema? Homens como esse somente têm uma vida religiosa de formalidades, são pessoas que não conseguem deixar-se conduzir pelo Espírito Santo para viver uma vida espiritual. A pessoa cheia do Espírito Santo tem a atitude única de amor e bondade tanto dentro quanto fora de casa. A pessoa cheia do Espírito Santo jamais se aproveita dos mais frágeis com. A pessoa cheia do Espírito Santo transforma o futuro. Há acusações ou maus tratos. Seja homem ou mulher, seja idoso ou criança, seja rico ou pobre, seja pessoa de alta ou baixa posição, o tratamento para com os outros é sempre cordial e amável em todos os momentos. A pessoa é capaz de abençoar até mesmo o inimigo que trouxe prejuízos. Em terceiro lugar, a pessoa cheia do Espírito Santo vive uma vida ativa com fé e esperança em todas as coisas. Uma pessoa que reclama de tudo e somente diz palavras negativas tem seca a água viva em seu interior. O Espírito Santo dá visões a jovens e sonhos aos velhos. O Espírito Santo nos dá sonhos e esperanças. E esses sonhos e esperanças que recebemos do Espírito Santo não são vagos. Talvez hoje eles pareçam impossíveis, mas no futuro se tornarão realidade. Com todos os detalhes. Muitas pessoas têm sonhos vagos. São justamente esses sonhos que não passam de ilusões e estão longe de se tornar realidade. No entanto,
o sonho que o Espírito Santo nos dá não é apenas algo do tipo seria bom se fosse assim, vai além, gerando pensamentos detalhados de como poderei alcançá-lo. Todas as pessoas pensam, como eu gostaria que minha família fosse feliz. Somente pensar é sonhar acordado. Mas dizer o que devo fazer para minha família se tornar mais feliz. E buscar a concretização do sonho é algo dado pelo Espírito Santo. Por isso, se tivermos um sonho de Deus, atitudes positivas virão, resultando na concretização do sonho em realidade. O fato de Jesus Cristo ter morrido na cruz e ressuscitado permite que qualquer um que creia em Jesus Cristo receba o perdão dos pecados e entre no céu. Não somente isso. Enquanto vivemos neste mundo, crendo em Jesus, do nosso interior fluirão rios de água viva. Por isso, é possível ter uma vida ativa, cheia de sonhos e esperanças, sendo amável e generoso para com o próximo, além de louvar a Deus com coração grato. Por consequência, você terá boa saúde e tudo correrá bem, assim como estará bem sua alma. Para marcharmos na fé, precisamos verificar se nosso interior está cheio do Espírito Santo. Eu gostaria que os irmãos verificassem o interior de cada um. Assim, poderão fazer uma autoavaliação para ver se rios de água viva estão fluindo de dentro. Para a vida transformada no dia de amanhã, devemos restaurar nossa fé interior. Devemos ser cheios do Espírito Santo, para que rios de água viva fluam do nosso interior. Pois somente a pessoa cheia do Espírito pode transformar o futuro. A pessoa cheia do Espírito Santo transforma o futuro. Momento de reflexão. Alimento espiritual. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. João 7:37-39. Reflexão. Item: quem é a pessoa do Espírito Santo? Item: por que Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba? Item: o que significa dizer que do interior fluirão rios de água viva? Item: por que a pessoa cheia do Espírito Santo consegue ter alegria abundante e uma vida cheia de confiança? Aplicação. Item: o que devo fazer para que de meu interior fluam rios de água viva? Item: que decisão devo tomar para me tornar uma pessoa cheia do Espírito Santo que transforma o futuro? Espírito Santo que opera como vento. A pregação acompanhada de devocional. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. João 3:8. Espírito Santo que opera como vento. Viver uma relação profunda com o Espírito Santo é o fato mais importante da nossa vida espiritual. Porque, para viver uma vida vitoriosa, observando a palavra, em um mundo cada vez mais decadente, precisamos do auxílio do Espírito Santo. Sem a ajuda do Espírito Santo, independentemente do nosso desejo, é difícil enfrentar as tormentas do mundo. Quando Pedro negou o Senhor 3 vezes, não estava sendo ele mesmo. Pois Jesus havia dito a Pedro anteriormente: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mateus 26:34. Mas Pedro foi categórico: e mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. V 35. No entanto, independentemente de sua convicção, tendo a carne fraca, Pedro acabou negando Jesus 3 vezes. Não somente isso, mas também lançou maldições e fez juramentos. Logo, assim que o galo cantou, Pedro se lembrou das palavras de Jesus e chorou amargamente: não, não pode ser. Este não sou eu. Como posso ter negado o Senhor? E acabei negando. Ah, que mísero ser eu sou! No dia de Pentecoste, porém, quando Pedro foi cheio do Espírito Santo, passou a ter uma comunhão profunda com Deus e se tornou uma pessoa totalmente diferente. Quando estava diante do Sinédrio recebendo diversas ameaças, Pedro disse com toda a ousadia: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Atos 4:19. Por ter entrado numa comunhão íntima com o Espírito Santo,
Pedro não se dobrou diante de perseguições ou ameaças de morte, firmando-se na fé como homem de Deus. Não. Era um Pedro conivente com a injustiça, que deixa de lado a verdade para satisfazer a fraqueza da carne. Pelo contrário, para preservar e proclamar a verdade, não temeu a morte. Diante de si mostrou ser uma pessoa que o mundo não pode derrotar. Assim, vemos como é importante viver em profunda comunhão com o Espírito Santo. Mas, para ter essa vida de intimidade com o Espírito, é preciso conhecê-lo muito bem. Do mesmo modo que precisamos conhecer bem uma pessoa para estabelecer um relacionamento, quando conhecemos bem a pessoa do Espírito Santo, podemos ter profunda comunhão com ele, tornando-nos sua habitação em plenitude. Se observarmos João 3,8, Jesus compara o Espírito Santo ao vento. Isso significa que o Espírito Santo atua como o vento. Vamos entender quais propriedades do Espírito Santo Jesus comparou com o vento. Em primeiro lugar, o Espírito Santo é onipresente como o vento. O vento está em qualquer lugar. Da mesma maneira, o Espírito Santo existe em todos os lugares. O vento pode não ser visível, mas com nossos sentidos podemos ter certeza de sua existência. Assim também, o Espírito Santo pode não ser visível a nossos olhos físicos, mas é a pessoa de Deus que certamente existe em espírito. O vento está em toda parte, por isso, a não ser que nos recusemos a respirar, o ar entra naturalmente dentro de nós. Semelhantemente, uma vez que o Espírito Santo está sempre. Espírito Santo que opera como vento conosco, se o reconhecermos e aceitarmos, ele entra dentro de nós e permanece em nosso interior. Assim como nosso corpo respira, nosso espírito também respira junto com o Espírito Santo. Analogicamente ao ar que inspiramos pelos pulmões, nosso espírito respira por meio da oração, levando-nos à comunhão com o Espírito Santo. Por isso, se tivermos uma vida de oração desinteressada, perdemos a condição de estarmos cheios do Espírito Santo. Se não permanecermos em atitude de oração 24 horas, o Espírito Santo não pode operar poderosamente na nossa vida. Em meu caso, percebo a ação do Espírito Santo por meio de minha voz. Quando estou cheio do Espírito Santo, seja falando, seja orando, sinto a força de Deus em minha voz. Mas, quando o Espírito Santo não está agindo, minha voz tem as características meramente humanas. Especialmente quando oro por enfermos, se a unção do Espírito transborda, sinto que meu corpo está todo recoberto. Por exemplo, quando se entregavam as ofertas derramadas no Antigo Testamento, o óleo era misturado ao trigo, isto é, o trigo estava no óleo e o óleo estava no trigo. Assim, se o Espírito Santo está em mim, também estou no Espírito Santo, permitindo que ele controle meus pensamentos, meus sentimentos e minha voz. Nesses momentos, vejo que a cura e os milagres ocorrem maravilhosamente. Desse modo, o Espírito Santo é a pessoa de Deus que está presente em toda a extensão, operando maravilhosamente. Em segundo lugar, o Espírito Santo é flexível como o vento. O vento não fica parado num só lugar. De igual modo, o Espírito Santo age incessantemente em toda parte. Por isso, não se pode querer o Espírito Santo preso em um só lugar. Se acompanharmos a ação e a movimentação do Espírito Santo, poderemos viver uma vida em que o Espírito Santo opera. E mais, o Espírito Santo veio a este mundo para continuar a obra de Jesus Cristo, na posição de Jesus Cristo e no nome de Jesus Cristo. Por esse motivo a Bíblia diz que o Espírito Santo é o outro conselheiro, João 14,16. Jesus é o primeiro conselheiro, e o Espírito Santo é o outro conselheiro. Quando se diz outro, no grego, há dois tipos, o allos e o heteros. Allos fala de algo idêntico, mas com qualidades diferentes, já heteros fala de coisas totalmente distintas. Mas o Espírito Santo é allos paracletos, outro conselheiro, pois é essencialmente idêntico a Jesus, mas como a pessoa de outro conselheiro.
Por essa razão, nos dias de hoje o Espírito Santo opera milagres em nome de Jesus, salvando o pecador, expulsando demônios, curando enfermos e ressuscitando mortos. Em muitas campanhas, vejo pessoas chegando em maçãs e saindo andando, nódulos sumindo e pessoas com câncer sendo curadas. Todos milagres provenientes da obra do Espírito Santo. Eis o motivo da comparação com o vento. Contudo, como o Espírito Santo é uma pessoa, se não o reconhecermos, convidando-o a entrar em nossa vida, ele não poderá operar. Para que o Espírito Santo haja como o vento e opere, precisamos a todo momento reconhecê-lo e convidá-lo a estar em nós. Onde o Espírito Santo opera como o vento, ocorrem os prodígios de cura, bênção e salvação de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, o Espírito Santo tem autonomia como o vento. O vento se move livremente. Independentemente do desejo humano, move-se à vontade. Da mesma forma, o Espírito Santo, como a terceira pessoa da Trindade, age livremente segundo a sua soberania. Isso significa que não podemos controlar o Espírito Santo segundo nossa vontade. Existem, porém, pessoas que cometem um grande erro por desejarem controlar o Espírito Santo. O Espírito Santo somente opera segundo sua própria vontade. Espírito Santo que opera como o vento. Por isso, na vida espiritual não podemos resolver as coisas à nossa maneira e depois buscar a ajuda do Espírito Santo. Somente com súplicas e orações, devemos receber a orientação do Espírito Santo para então tomar alguma atitude. Não podemos ir à frente do Espírito Santo. A todo momento, devemos estar logo atrás dele, acompanhando-lhe os movimentos. O Espírito Santo veio para viver conosco e ter comunhão conosco, veio para nos conduzir à verdade, por isso está conosco e em nosso meio. Conclusão: devemos entregar totalmente nossa vontade ao Espírito Santo e receber sua orientação. Eu entrego todo o futuro da Igreja nas mãos de Deus e confio somente no Espírito Santo. Qualquer que seja a ordem, obedecerei ao Espírito Santo. Porque para mim só existe a obrigação de obedecer ao Espírito Santo, não de ficar argumentando. O Espírito Santo está neste momento presente como o vento. Opera constantemente como o vento. Não somente isso. O Espírito Santo tem toda a soberania de Deus para cumprir sua vontade. Então, para nossos passos futuros, devemos consultar o Espírito Santo que opera como o vento. Teremos uma vida vitoriosa quando conhecermos as propriedades do Espírito Santo, andarmos com ele e seguirmos seus pensamentos dia após dia. Momento de reflexão: alimento espiritual. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. João 3:8. Reflexão. Item: quais são as propriedades do Espírito Santo? Item: por que o Espírito Santo foi comparado ao vento? Item: que tipo de pessoa é aquela que nasceu do Espírito? Aplicação. Item: o que devo fazer para ter comunhão com o Espírito Santo, que opera como o vento? Item: que decisão devo tomar para me tornar uma pessoa vitoriosa que anda com o Espírito Santo?